Alô você, como é que você tá? Tudo bem? Olha, lê uma pesquisa para você do dia 10 de setembro de 2019. Pesquisa feita no dia 10 de setembro de 2019. O Brasil tem uma das piores taxas de ensino superior do mundo, diz a OCDE. Além disso, estamos entre os 3 piores quando o assunto é doutorado. A pesquisa da OCDE foi divulgada em meio a um cenário de cortes na educação. O Brasil é um dos países com menos pessoas com ensino superior. Muitas empresas deixam de contratar pessoas preparadas, pessoas formadas, a contratar pessoas porque é filho, porque é amigo, porque é sobrinho de alguém. Eu cansei de ver, eu trabalhei numa grande empresa e cansei de ver pessoas preparadas, pessoas formadas que não conseguia o seu ideal, o seu trabalhar naquilo que estudou. Eu vi muitas pessoas não conseguir, não adquirir aquela vaga, porque às vezes a vaga foi dada para o filho, para o amigo, para o sobrinho de alguém ou para agradar alguém. Se sair no jornal, estamos precisando de agente de limpeza, a fila vai dobrar quarteirões, a fila vai ficar enorme, a fila vai ficar imensa, porque as pessoas não estão preparadas, as pessoas não estão estudando, não estão se preparando para nada. Aí pergunta por que as pessoas não estão se preparando, por que as pessoas não estão estudando? É simplesmente porque as pessoas só pensam em brincar em festa, brincar em festa, festa, brincar, e é só. A grande mídia, ela só estimula festa, estimula brincadeira, só estimula isso, não estimula os estudos. Aquele cenário da década dos anos 70, não tem condição de voltar. Aquela juventude que ia para a rua, que ia reivindicar os direitos, não tem condição daquela época voltar. Aquela época não vai voltar nunca, porque aquele jovem, aquela juventude da década dos anos 70, era uma juventude que estudava. Naquela época não tinha internet, não tinha, quer dizer, televisão era para rico. Então, o que mais a juventude fazia naquela época era ler livros, que hoje em dia ninguém lê. Pessoas chegam à faculdade hoje em dia lendo como se o jovem, igual aquele jovem que lia quando estava no início do ginásio ou no primário ainda. A grande maioria das pessoas hoje em dia lê muito mal, porque não exercita a sua leitura. E às vezes não tem condição de oferecer vaga para quem não está preparado. Às vezes a pessoa, eu estudo, você ainda nem começou a estudar. As grandes pessoas que às vezes vencem, depois muitas das vezes a gente vai conhecer a história deles, eles estudaram muito. Um grande exemplo para quem assistiu o Big Brother, grande exemplo foi o Gil, que vem de família simples, pobre, mas alcançou o seu ideal. Porque estudou. E tem que estudar muito, tem que estudar. Se não estudar, você vai ficar só atrás de vaga de auxiliar de limpeza. Temos que estudar, temos que ler. Você tem que colocar na sua cabeça que você ainda não conseguiu nada e nem vai conseguir se você não estudar. Eu me lembro que quando eu estudava, o Brasil já ficava lá atrás no estudo, de pesquisa, que se destacam, pouquíssimos alunos se destacam, pouquíssimas pessoas se destacam.
Quando eu estudava, o Brasil já era campeão de humor e sempre foi e nunca perdeu esse ranking. É bom? Não, é ruim. A gente é sempre o campeão do humor, porque faz humor com a própria desgraça. Ri da própria loucura, das próprias besteiras. Temos que estudar e não tem para onde correr. Você pode não ter nada, você pode não ter R$1 no bolso, você pode não ter futuro nenhum naquele momento, mas estude e abre a mente. Esses grandes artistas, só falando um pouquinho do, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, ele não chegou lá se ele não tivesse treinado bastante. E ele disse que ele começava a conferir quando ele estava treinando, quando a barriga começava a doer. É que ele começava a conferir. Então, para tudo tem que estudar, para tudo tem que treinar. Se fulano de tal tivesse estudado, tivesse se preparado, estava em outra função. Se eu tivesse estudado mais, eu estava em outra posição. E assim que é. Vamos deixar essa fila de auxiliar de limpeza diminuir. Ela é enorme. Se sair essa divulgação de um jornal, precisa de auxiliar de limpeza, a fila vai dobrar quarteirão, vai ficar enorme. Por quê? Porque as pessoas não se preparam para nada. Se prepare. O futuro é seu. Olha, aproveite, dê o like, ou dê dislike, e envia para alguém, envia para um amigo, divulga esse nosso canal, ok?